A paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito delicado. Eu peço que você preste atenção de todo o teu coração e que você também compartilhe essa mensagem aqui com o máximo de pessoas que você possa fazer, tá? É um alerta esse vídeo, é um alerta urgente da parte de Deus para o coração da verdadeira igreja de Cristo. E por que eu falo verdadeira igreja? Porque existem as falsas e você não pode se enganar. Nem todos aqueles que se dizem verdadeiramente servir a Cristo e ser de Jesus são. E eu vou mostrar para vocês, através desse pequeno estudo que a gente vai fazer aqui hoje, a respeito desse assunto tão importante. Porque como você viu no título, talvez eu coloque esse título mesmo, né? Talvez depois, de repente, eu não utilize, eu mude. Mas assim, a princípio vai ser esse título, para fugir dessas igrejas. Esse é o recado de Deus. E por que você deve fugir dessas igrejas? Primeiro, porque elas não corroboram com o evangelho verdadeiro de Cristo. É a primeira coisa e mais importante. Como identificar? O Senhor Jesus ele falou que os escolhidos, aquele que verdadeiramente serve a Ele, esse não é enganado. Porque a pessoa que verdadeiramente serve a Cristo, ela consulta as Escrituras. Ela examina as Escrituras porque o próprio Jesus ensinou a examinar as Escrituras porque elas testificam de mim. O que nós estamos vendo nos dias de hoje são verdadeiras aberrações, levando o nome de igreja, levando o nome de pastor, levando o nome de bispo, de apóstolo. E você não pode ser enganado com isso, tá? Porque Deus verdadeiramente, ele não corrobora com a atitude dessas pessoas. E quando Deus ele não está de acordo com a atitude de determinadas pessoas, de determinados lugares, não se engane, Deus não está ali. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos começar por um versículo. Inclusive, esse versículo eu preguei até na igreja no domingo. Foi domingo passado agora. Tá? Não vai ser a mesma mensagem. Eu vou trazer outras coisas aqui, tá? Então, até você que é membro da Igreja da Barra aí, da nossa igreja, assista o vídeo até o final, porque tem muita coisa nova aqui para vocês também. Vamos lá para a Bíblia. Eu quero destrinchar esses versículos aí com vocês. Vamos lá, meus irmãos. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês está aqui no livro de Isaías 44, que foi o versículo que eu preguei, quer dizer, os versículos, né, que eu preguei domingo na igreja. E eu falei a respeito dessa passagem aqui. Para você entender o contexto disso aqui, a gente vai pegar aqui do versículo, deixa eu ver aqui, ó, do versículo 13, Isaías 44, 13. Aqui, ó, pessoal, o carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com uma plana e traça-o com um compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui a respeito de falsos deuses, ídolos, criados por mãos de homens. Aí mais abaixo aqui ele vai falar que ele toma desse próprio carvalho, né? E assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um omeiro e a chuva o faz crescer, né? Uma madeira e tal. Então serve ao homem para queimar e cozinha, né? O pão, também faz um Deus. Aí nesse versículo 15 aqui, ele fala que o mesmo homem, ele pega dessa mesma madeira, ele queima, né? Ele faz a comida dele, ele cozinha o pão e também faz dessa mesma madeira um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Você entende? Isso aqui está voltado para a idolatria, obviamente. O Deus da Bíblia, ele é contra a questão da idolatria. Se você ler sobre os 10 mandamentos lá em Êxodo, você vai ver que Deus ele diz lá claramente: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está nos céus, na terra ou debaixo da terra. Ou seja, não pode nem... Se a pessoa quisesse criar uma imagem de Deus, ela não poderia. Isso é mandamento. Isso aí está em qualquer Bíblia, tá? A diferença é que às vezes o pessoal fala: a minha Bíblia é diferente.
né? Não, a diferença está na questão da pessoa reconhecer isso como verdade absoluta. Porque tem gente que não reconhece. Tem gente que às vezes ela conhece a palavra, ela sabe, ela sabe o que é certo, mas ela tem a opção de fazer o que é errado. E por que que ela faz isso? É semelhante aqui, ó. E nós estamos vivendo cada vez mais nesses dias. As pessoas estão querendo criar para elas mesmas um Deus e servir esse Deus. Não é diferente do que Isaías está falando aqui, do homem aqui que criou para ele. Ele pegou, primeiro fez tudo aquilo que ele precisava, e do que sobrou daquela madeira ele fez, ele esculpiu um Deus para ele, do jeito que ele achava que era certo. Entendeu? Porque quando a pessoa cria um ídolo, ela faz do jeito que ela acha que é certo. E eu pergunto para vocês, não é exatamente hoje que as pessoas e que muitas igrejas estão fazendo? Elas criam costumes, normas, métodos, ela cria uma fé. A verdadeira fé, ela não é criada. A verdadeira fé, ela é revelada. E revelada através de quê? Através da palavra de Deus. Então, essas pessoas estão criando uma fé e outras pessoas estão seguindo essa fé que é falsa, uma fé não bíblica, é um Deus não bíblico, e as pessoas estão fazendo isso porque agrada a elas. Porque no fundo as pessoas elas querem servir a Deus da maneira delas. Elas querem produzir o próprio Deus. Você consegue entender isso? Consegue entender aonde eu quero chegar com isso? Mas não para por aí. Se você for ver aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? É a palavra de Deus, meu irmão. É até um erro que muita gente comete, né? A pessoa às vezes fala assim, a doutrina da minha igreja é diferente. Ué, mas não era para ser, porque doutrina é uma só, a da palavra. Se a pessoa chegar e falar assim, não, os costumes, né, da minha igreja são diferentes, beleza. Eu até aceito, apesar de não concordar com muitos costumes que tem por aí. Mas assim, falar que a doutrina é diferente, então você está fora da palavra, porque a sã doutrina é a palavra do nosso Deus. Aí ele diz aqui que não suportarão a sã doutrina, a palavra, o ensinamento verdadeiro de Cristo, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí, uma vez um irmão me perguntou assim, pastor, mas por que tem esses falsos pastores? É porque a pessoa ela cria para si doutores, pastores, bispos, conforme as suas próprias concupiscências. Porque hoje está assim. Hoje a pessoa vai numa igreja que prega a verdadeira palavra, o que acontece? Se ela não concorda com aquilo ali, se ela quer realmente, ela quer fazer a vontade dela, ela não quer fazer a vontade de Deus, então ela não vai concordar com a palavra de Deus, ela vai procurar uma igreja que aprove aquilo que ela faz. E ela vai achar essa igreja? Infelizmente vai. Você entende o perigo? Por isso que eu botei no título, para fugir dessas igrejas. Mas eu vou ir mais fundo para você entender. Eu quero que você, depois que assista esse vídeo aqui, você tenha total noção do lugar onde você está. E saber se esse lugar realmente é um lugar onde Deus está habitando ali ou onde Deus não faz parte dali. E não se engane. É mais ou menos isso que vai acontecer. Você lembra quando Jesus falou? Aquele caso que muitos chegarão naquele dia, naquele grande dia, e falarão, mas em teu nome expulsamos demônios e não sei mais o quê. Então, o que Jesus fala para eles? Apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Em outras palavras, aonde vocês estavam, eu não estava lá, porque minha palavra não estava sendo pregada lá. A minha palavra estava sendo distorcida lá. Vocês criaram para vocês um Deus e começaram a adorar. Lembra lá do caso mais conhecido que tem, que é lá do bezerro de ouro? Moisés subiu para o monte e o que o povo fez? Criou um bezerro de ouro. Quer dizer, criou, né? Criou o seu próprio Deus. E é exatamente isso que muita gente está fazendo hoje. Ela cria o próprio Deus dela. E esse Deus dela, muitas vezes, permite o pecado, permite a luxúria, permite o adultério, a prostituição, permite os vícios, permite a mentira, permite a desonestidade. Esse Deus que a pessoa criou, ou que essas igrejas estão criando,
entendeu? Permite a porta larga, enquanto a Bíblia verdadeira, ela diz que a porta ela é estreita e, pelo contrário, espaçoso o caminho, né? E larga é a porta que conduz à perdição. Você entende a importância de um vídeo como esse? Porque muitas pessoas, de repente, estão em lugares onde o Deus ali não é o Deus da Bíblia. Aquele Deus foi criado e aquilo está sendo ensinado para as pessoas. Vamos mais adiante. Aqui, ó. Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. A primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas, a tradução melhor aqui, cisternas rachadas, que não retém águas. Ou seja, o meu povo fez duas maldades. Me abandonaram e seguiram aquilo que eles achavam que era certo. Só que aquilo que o ser humano acha que é certo, meu querido, vai dar errado. Entende? Que nem aqui, criaram cisternas rachadas. O que adianta uma cisterna rachada? Nada. Não vai resolver o problema. Você entendeu? Então é mais ou menos por aí. Mas vamos lá. Vamos aprofundar mais esse assunto. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Aqui eu vou entrar em um outro ponto que eu tenho certeza que vai desagradar muitas pessoas. Mas a verdade é para ser falada. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: e por avareza, apego, né? Apego demasiado, amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, doutrinas mentirosas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Olha que profundo isso aqui. Preste atenção numa coisa, isso aqui, ó. Essa primeira parte A aqui do versículo, e por avareza, né, por amar ao dinheiro acima de tudo, é o Deus dessas pessoas, vão fazer de vocês negócio com palavras fingidas, ensinamentos fingidos. E é o que mais você vê hoje aí. Hoje, infelizmente, tem uma turma aí, negócio de TikTok, de Instagram e tal, que se dizem pastores, bispos, né, pastoras e não sei mais o que pega, tá? Você pode conferir. Eu iria mostrar vídeos aqui, mas não vou fazer isso não, tá? Mas você pode, porque eu não estou querendo combater pessoas, eu quero combater o que é errado. Você pode pegar aí e você ver, você mesmo pesquisa aí, veja aí na internet mesmo, você vai ver. Você vai ver vídeo de pastores e pastoras, bispos, bispas e não sei mais o que, pedindo oferta em troca de revelação, em troca de uma bênção. Hã? Você vai em determinadas igrejas e você, muitas vezes, você até fica constrangido porque a liderança daquela igreja constrange as pessoas, fazendo o quê? Falando, por exemplo, assim, ó, quem não sacrificar tudo, esquece, não vai ser abençoado. Quanto mais você fizer, maior será a tua bênção. Vamos dizer que você nunca ouviu palavras assim? E isso não é Bíblia. Isso não são palavras do nosso Senhor Jesus. Entenda isso. E se você está num lugar como este, você está sendo participante disso. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus não gosta e não faz negócio de barganha. Faça isso que eu faço. Olha, a graça é favor imerecido. Tanto é que Jesus ele falou assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas que vocês precisam será acrescentado. Nós temos que buscar o reino dos céus. É salvação, é vida com Deus, é santificação. E tem um monte de igreja aí ensinando ao contrário, ensinando que as pessoas têm que buscar são as bênçãos. É prosperidade acima de tudo. É não sei mais o quê. Hã? É fazer troca com Deus, é colocar Deus contra a parede, como muitos às vezes até chegam a falar isso. Não, se você fez o teu sacrifício, Deus está na obrigação de te abençoar. Não é bíblico isso, isso é heresia. E quem vive em heresia, quem pratica heresia, não dá nem para chamar de igreja, né? É uma seita, que é um lugar onde tem heresias, biblicamente não é considerada igreja, é considerada seita.
Você entende a gravidade disso? E tá aqui, ó, a Bíblia falando, farão de vocês negócio. Hoje tem muita igreja que ela evangeliza não para encher o reino dos céus, ela evangeliza para encher a igreja, né? E uma das maneiras para poder manter essa igreja cheia é mexer com a ganância do que o ser humano é ganancioso, é mexer com essa questão da troca, né? Que a pessoa ela está acima de tudo, então Deus tem que fazer o que ela quer que Deus faça no momento que ela paga por isso. Gente, eu já presenciei pessoas simples, pessoas sem condições financeiras, vender as coisas, vender geladeira, televisão dentro de casa para cumprir sacrifício em igreja. Deus não quer isso de você. Aquilo que Deus quer de você é a sua renúncia, que você renuncie a esse mundo, renuncie a sua própria vontade e coloque Ele acima de tudo e de todos sobre a sua vida. Que você ame a Ele acima de qualquer coisa. É isso que Ele quer. E essas igrejas fazem isso por quê? Porque elas estão fazendo das pessoas negócio por causa da avareza delas. É o que está escrito aqui, ó, com palavras fingidas. Tem esse negócio aí, envelope, né? De sacrifício, não sei o quê. Aí pega uma passagem bíblica falando, às vezes pega uma passagem bíblica falando, por exemplo, do sacrifício, não, da mesma forma que Abraão, né, sacrificou o seu filho, Isaque, você também tem que sacrificar. Primeiro que Abraão não sacrificou o filho. Aquilo ali apontava para Cristo. Não tem nada a ver com o que eles falam hoje em dia aí. E você veja que na hora H ali, Deus não permitiu que tal ato fosse feito, porque Deus estava querendo justamente mostrar que da mesma forma que Abraão ali iria entregar o seu filho em sacrifício, ele iria fazer isso com Jesus futuramente, por toda a humanidade. Tanto é que na hora ele falou, Abraão, não faça isso. Aí apareceu um cordeiro, Deus providenciou o cordeiro. E Deus providenciou o cordeiro. Meu querido, o único e verdadeiro sacrifício quem fez foi Jesus. Não existe, se você está numa igreja que fala, não, você tem que sacrificar, essa igreja não está pautada na palavra. São campanhas, né, que fazem e tudo envolvendo envelope, é negócio de dar sal grosso, é dar rosa ungida e não sei mais o que. Tudo isso não é bíblico. A sua fé tem que estar em Cristo. Você não precisa de amuleto. É que nem certa vez, né, um pastor virou e falou assim, não, aí tu pega essa rosa ungida, consagrada e tal, você vai colocar num copo e coloca atrás da porta. Aí a pessoa lembra da época que ela era da feitiçaria, né, que fazia mais ou menos a mesma coisa, né, tem negócio assim, botar não sei o que, aquele olho de boi, né, que... Enfim, o pessoal botar dentro do copo d'água contra mal olhado e tal. E essas igrejas estão hiperlotadas. Por quê? Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas não querem compromisso com Deus. A maior parte das pessoas, elas querem um Deus fabricado para poder adorar, para poder servir. Né? Até porque, não, mas lá permite que eu faça, lá não vai falar sobre salvação, né? Então lá vai ser aquele evangelho light, né? Aquela porta larga. Não, mas Deus entende o teu caso e não sei o quê, entendeu? Então fuja dessas igrejas, porque essas igrejas, Deus não está ali. É simples assim. Aí diz a Bíblia aqui, vamos avançar, tem mais um versículo aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 8. Isso aqui sim é bíblico, ó. Jesus dando orientação para os discípulos. Ele falou, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dá. Ele está falando a respeito da obra de Deus, das coisas que recebemos de Deus. Recebemos isso por merecimento? Não, é de graça. É pelo merecimento de Jesus, por aquilo que ele fez na cruz. Então, da mesma forma que eu recebi, eu tenho que dar. Entende? Mas essas igrejas, né, elas estão exercitando a fé da pessoa. E aonde está escrito que a sua fé está relacionada a dinheiro? Aonde está escrito isso? A tua fé tem que estar em Cristo. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo.
quando você pega um envelope desse sacrifício aí de fogueira santa, de não sei mais o que você pega isso e você pega e você vai colocar ali uma oferta que de repente você não tem nem condição para fazer, acontece com muita gente, às vezes a pessoa pega e tira de aluguel, tira às vezes das compras que ela precisaria fazer, ela tira e faz lá, e ela começa a achar, acreditar que Deus vai honrar ela. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo, sabe por quê? Porque Deus ele te honra através da tua fé, quando você coloca a sua confiança na palavra dele. Deixa de ser enganado. E vai mais fundo aqui. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 adiante aqui, fala a respeito da queda da Grande Babilônia. A Grande Babilônia, escatologicamente falando e tal, ela representa o sistema religioso fraudulento, falso, entende? Idólatra. Representa essa Grande Babilônia. E olha aqui no versículo 4 a orientação de Deus. Olha isso aqui, presta atenção, irmãos. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus alertando o povo. Não, pastor, mas isso aí é para lá, é para o final dos tempos. A palavra de Deus ela é viva. Então isso aqui serve também para os dias de hoje, tá? É Deus te falando, sai dela, ou seja, sai dessas igrejas fraudulentas. Igrejas que estão preocupadas em ficar massageando o ego das pessoas. Igrejas que muitas delas, a preocupação não é mais a palavra de Deus, é só dinheiro, é só arrancar o dinheiro das pessoas. Igrejas que muitas delas, a preocupação não é pregar a palavra, é ficar com o negócio de profecia, adivinhando a vida dos outros. Isso não é bíblico. Isto não é bíblico. Pastor, você quer dizer então que a profecia hoje é pela palavra de Deus. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. O que destrói, infelizmente, as pessoas, sabe o que é? É a falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, né, que o povo de Deus, Oséias 4,6 fala sobre isso, o meu povo é destruído porque falta entendimento. E por que falta entendimento? Porque as pessoas não querem buscar, as pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas ficam refém de abrir a Bíblia. Quando abre, quando vai na igreja. Só que na igreja, ela está na igreja errada, aí só ouve ensinamento errado. Ela vai conhecer Jesus como e quando, meus irmãos? Acorda! Esse sistema mercenário que tem aí, prometendo coisas, bênçãos, coisas através de oferta. A tua oferta tem que ser feita de coração e deliberadamente, sem interesse algum. É esta oferta que agrada a Deus. Não é essa oferta que as pessoas fazem querendo receber algo em troca. Isto é errado, isto é antibíblico. Você tem a opção de acreditar no que eu estou falando ou não. Mas está aí, eu estou mostrando para você na Bíblia. Aí aqui fala, mas quer ver uma passagem mais clara ainda? Aqui, ó. 2 de João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? O que os apóstolos pregavam, que era a mesma doutrina que Jesus ensinou, que é a palavra de Deus, é o ensinamento de Jesus. O que diz aqui? Não o recebais em casa. Aqui você pode fazer menção também em casa como você, o teu ser é uma casa, uma habitação. Então não receba essas doutrinas erradas na sua vida. Não aceite isso para você. Aí ele diz mais aqui, ó, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. O que está dizendo aqui? Se a pessoa está num lugar aonde a sã doutrina não é pregada e não respeitada, a palavra de Deus, e ela está lá, e ela aceita ficar lá, ela está sendo participante das más obras daquela igreja, desses ensinamentos errados, desses pastores, desses bispos e tudo mais. Vocês estão entendendo? Mais claro do que isso aqui, não tem. Hoje a gente vê aí, às vezes, não vou nem chamar de culto, tá? Porque o culto é um culto a Deus. Vamos chamar aí de reuniões, encontros que acontecem por aí afora. Tem igreja que não tem nem mais banco, porque é só o pessoal pulando loucamente, se jogando no chão, é poder mágico que pastor joga nos outros,
tudo teatro, tudo balela. Não é isso o evangelho de Cristo, meus irmãos. Isso é só enganação. Aí, no momento que é para a palavra ser pregada, é só profetada. É só adivinhação de número de CPF, número de placa de carro. Agora, a pergunta é, para que Deus iria revelar isso, né? Falar, a placa do teu carro é essa aí, tá? O teu CPF é esse. Ah, mas eu sei meu CPF. Vocês estão entendendo? Esses camaradas vasculham as redes sociais. Eles vasculham a vida das pessoas. Tem até aplicativo que faz isso. Às vezes, esses pastores vão... porque essas igrejas estão sempre recebendo pastor de fora, né? Os profetas de fora. E vem e tal. Às vezes tem conchavo até mesmo do pastor da própria igreja, que ele tem a ficha de membro, né? Ele lida ali com a pessoa, então ele conhece mais ou menos a vida da pessoa e ele mesmo passa para esse falso profeta. Aí o camarada vai lá e começa a falar coisas. Ah, não sei, tem aqui uma pessoa que passou por isso, passou por aquilo. Óbvio, ele já sabe de tudo. Que às vezes o próprio pastor da igreja passou para ele. Ou ele vasculhou a vida das pessoas ali daquela igreja. Que hoje todo mundo, a vida das pessoas é um livro aberto, né, nas redes sociais, que é um outro erro. Pastor, só quer dizer então que não existe mais esse negócio de profecia como eles fazem hoje? Não, não existe. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Presta atenção nisso aqui, guarda isso aqui para a tua vida, tá? Havendo Deus antigamente aqui faz menção antes da cruz de Cristo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Quando você vê últimos dias aqui, é depois do sacrifício de Jesus na cruz. Então ela está dizendo aqui que a nós, nesses últimos dias, da cruz de Cristo para cá, ele fala conosco através do Filho. E quem é o Filho? Jesus. E Jesus é quem? A palavra de Deus. Profeta como tinha no Antigo Testamento, que Deus falava aos pais, aos patriarcas e tudo mais, pessoal do Antigo Testamento, antigamente, esse tipo de profeta, hoje em dia, não existe mais. Meus irmãos, eu não quero, de forma alguma, tá? Eu não quero... O objetivo desse vídeo não foi ofender ninguém, não foi desmerecer quem quer que seja. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a verdade, que não é minha verdade. Essa verdade está na Bíblia. O problema é que muitas pessoas não seguem essa verdade e não ensinam essa verdade. Muitos líderes hoje, por avareza, como nós vimos aí na Bíblia, a intenção dele é fazer das pessoas, do povo, de Deus, um negócio lucrativo, um negócio que vai gerar bastante dinheiro, entende? Hoje, boa parte das igrejas que nós conhecemos, elas funcionam mais ou menos como empresas. Não é difícil você, pesquisando, ver vídeos vazados na internet de igrejas aí gigantescas, aonde pastores, líderes regionais, descascando os pastores das igrejas, cobrando performance financeira. Não é questão de povo, não. O negócio é dinheiro, entendeu? O negócio é dinheiro. Se estiver entrando dinheiro, tá bom. Para você ver que o negócio é tão sério, tem igrejas que às vezes em bairro menor assim, ela abre ali um ponto de pregação e tal da igreja. E aí começa, né, manda-se um obreiro para lá, às vezes um pastor e tal, e começa a fazer um trabalho. E ali tem um aluguel para pagar, aquela coisa toda, né? Aí eu pergunto para vocês, a maior parte dessas igrejas, quando aquele local ele não consegue se manter, aquele é um bairro menor e não tem uma igreja ali, tá? Então eles colocaram aquele ponto de pregação ali. Só que como não consegue se manter financeiramente, aí eles vão trocar o pastor para ver se funciona, né? E é aquela coisa, apelação, é campanha disso, campanha daquilo, envelope daqui, envelope de lá, né? Às vezes 30 minutos pedindo oferta, esse tipo de coisa que acontece. A pessoa dá oferta, aí ganha chavezinha, aí ganha não sei mais o que, tijolo abençoado, colher de pedreiro abençoada para que a pessoa vai construir a casa dela, não sei o que. É esse tipo de coisa aí, entendeu? Toalhinha mágica e por aí fora vai. Eles trocam. Se não der certo, o que eles fazem? Eles fecham ali.
Aí eu pergunto para vocês, a preocupação são com as almas daquele local? Porque são igrejas milionárias, bilionárias, até igrejas trilionárias. Qual era o problema da igreja matriz manter aquele local lá, pagar o aluguel? Qual era o problema? Se a preocupação fosse as almas, eles iriam fechar o trabalho ali? Não, né? Porque a preocupação não é. Ali é mais um ponto que tem que funcionar. Tem que render dinheiro. Porque se não render dinheiro, fecha. E aí sai fora dali. É assim que funciona. Porque a igreja tem muito dinheiro. Então, se a igreja quisesse manter ali, ela mantinha. Ah, mas está tendo 2 pessoas só, não sei o que lá. Ué, são almas. Ainda que esteja dando uma pessoa no ponto de pregação, é uma alma. E quantas pessoas tem ali, né, para se trabalhar e tal, evangelizar e tudo mais. Por que eu estou falando isso para você? Porque a preocupação dessa turma não são as almas. A preocupação dessa turma é o quê? É dinheiro. É dinheiro. Tudo é dinheiro. Por isso que você vê hoje em dia igrejas que fazem leilão dentro do próprio culto. Leilão, ganha um negócio valioso, aí, não sei o que lá, quem dá mais? É absurdo, gente. As pessoas estão batendo palma. Mas você ouviu hoje aqui nessa mensagem, nesse vídeo aqui. A orientação de Deus é qual? Sai dela, povo meu. Você é povo de Deus? Então procure. Se você está numa igreja com essas características que eu falei aqui, procure uma igreja verdadeira para você servir a Deus. Enquanto há tempo. Porque segundo o próprio Deus, segundo a palavra dele, você está no lugar como este, você está sendo conivente, participante de tudo que está sendo feito lá. Ah, pastor, uma pessoa está sendo enganada. Ah, mas por que está sendo enganado? Jesus ele não deu a palavra dele? Hoje a palavra dele está aí para todo mundo. Por que está sendo enganado? Jesus não falou, não orientou? Examinai as escrituras, elas testificam de mim. Eu, quando conheci Jesus, conheci numa igreja dessa daí que eu estou falando. Mas conforme foi passando o tempo, né, e o meu compromisso era sério com Deus e tudo mais, então comecei a estudar a Bíblia, não somente abrir a Bíblia quando ia na igreja, porque senão eu via só o que eles estavam ensinando. Então comecei a estudar a palavra de Deus, me aprofundar. E Deus foi começando a me mostrar tudo que estava errado. O que eu fiz? Eu saí fora. Por que as pessoas, muitas vezes, não dá para a pessoa pegar e bater no peito e falar assim, ah, não, mas eu estou sendo enganado, então. Né? Ou então naquele grande dia, Senhor, mas eu fui enganado. Ué, mas a minha palavra não estava aí? Jesus vai falar para a pessoa, minha palavra não estava aí para você? Eu não falei, eu não te orientei a examinar as escrituras porque elas testificam de mim? Então compara, meu querido. Compara aquilo que é bíblico e aquilo que não é. É simples assim. Tá bom? Mas que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, cultos em nossas igrejas, Barra de Guaratiba, às 9 horas da manhã, na Pedra de Guaratiba, 9 da manhã e às 18 horas. Então, você que é membro aí da nossa igreja, então, ou você que, de repente, mora, né, perto aí da Barra de Guaratiba, ou Pedra de Guaratiba, e quer nos fazer uma visita, você será bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, a você e a toda a sua família. Fiquem todos com Deus.